Obrigado aí. Uma noite Boa noite. fria, um bom lugar para ler um livro. O pensamento lá em você, dia dos namorados, na véspera, e nós fazendo aqui aula de felicidade. Muito bom. Parabéns por estarem aqui, né? Ô, gente, nós vamos continuar então. Na aula passada, deixa eu ver essa luz aqui. Na aula passada a gente falou um pouquinho aí sobre ansiedade, né? Foi para a gente fechar aqueles quatro pilares que a gente tinha visto lá da felicidade. Hoje nós vamos continuar e a gente deve entrar um pouquinho aí hoje de noções de liderança e depois aí micro expressões faciais e leitura corporal, tá? A gente fecha aí com chave de ouro, se Deus quiser, aí o nosso curso de felicidade, beleza? Então vamos embora. Não ficou nada da aula passada de tarefa não, né, gente? Não lembro. Boa noite. Não ficou não, professor. Então tá bom. Depois tem que marcar a prova, né, gente? Quando vai ser, né? Exatamente. Prova Tá de devendo felicidade. prova pra nós aí. Vai ser prova de felicidade, certo? Quem for mais feliz ganha 10. Depois nós vamos abaixando a escala aí. Gente, então, só recapitulando um pouquinho, a gente falou sobre essas fases aqui do Tonho lá, né? Da pressão, aquela coisa toda, ruminação, estresse. Na aula passada a gente complementou um pouquinho mais falando a respeito da ansiedade. Tudo isso aqui são fatores aí externos, né? Que geram aí uma ansiedade muito, muito terrível. E eu mostrei para vocês que existe forma de controlar a ansiedade, principalmente através da respiração ou da, da quebra do link ali no momento que a gente leva alguma coisa do passado para a gente, né? A gente quebrar esse link ali para que isso aí não vá para o coração e o coração acelere e tudo aquilo que a gente falou na aula passada, mão suada, pé frio, mão fria, suor frio, batimento cardíaco acelerado, aquela coisa tudo até na sessão de adrenalina lá, que são várias, né? Se a gente não cortar esse ciclo aí, tá? Então, tudo isso a gente falou. Isso aí, evidentemente, não gera felicidade, não gera satisfação pessoal, muito menos psicossocial, né? Então, são coisas que a gente tem que evitar o máximo que a gente puder e tentar cortar esse mal pela raiz para a gente não ficar nesse ciclo de compulsão e repetição, que é o ciclo exatamente conferido aí pelo nosso cérebro reptiliano, né, que traz essas informações do passado e joga aí como uma bomba na frente da gente, como se fosse alguém que estivesse nos culpando, né, a respeito de alguma coisa, e a gente fica nessa sensação horrível aí, tá? Falamos sobre ruminação. A ruminação ela é o papel principal aí para início desse conflito todo, do estresse, né? Para chegar naquele limite absurdo onde a gente quase não suporta. Então é cortar também, né, esses pensamentos negativos, principalmente lá no ciclo da ansiedade que a gente viu semana passada, é um dos parâmetros que faz parte do ciclo, né? Chega numa parte que todos os pensamentos, eu potencializo aqueles pensamentos negativos, né? E já está lá no finalzinho do ciclo, e aí eu começo a jogar mais adrenalina no meu sangue, e mais estresse, e mais ansiedade, e mais pensamentos negativos, né? Então tá tudo dentro aí da ruminação, tá? Então, se a gente puder evitar de todas as formas ruminar esses pensamentos negativos, é importante, né? E nós vimos lá a possibilidade da respiração, como eu falei com vocês, né? Lá do sistema japonês, do Shikokyū, né? Como que a respiração é importante para todos os ciclos da nossa vida, né? Inclusive para aprendizado, tudo, a neurociência, ela, ela comprova isso aí, a importância de uma respiração boa para que o aprendizado seja fluido, né? Então, evitar. E aí, dentro desse contexto, gente, né, que a gente vai ver hoje aqui, inclusive o mapa do propósito, é a importância da gente ter um propósito na vida, tá? É, o Deming, que é um grande pensador da qualidade, né, de processo de qualidade, ele fala uma coisa fantástica, que não existe uma meta sem método, né? E ao mesmo tempo, não existe uma vida feliz sem um propósito, né?
Então, assim, não existe, gente. Então, eu preciso criar um propósito na minha vida. E esse propósito, às vezes, eu tenho propósito como se fosse uma visão e valores de uma empresa, por exemplo, né? Então, curto, longo e médio prazo, vamos dizer assim, tá? Eu preciso criar esses propósitos tanto a longo prazo quanto a curto prazo. Eu preciso entender, né, que dentro de um contexto da matriz de importância e urgência, que a minha vida vai mudando ao longo do tempo e aquelas coisas que eram urgentes, elas podem passar a ser importantes e vice-versa, né? Então, qual o momento que eu vivo, qual o propósito que eu quero durante esse tempo, né? Porque realmente esse propósito de vida ele pode mudar ao longo do tempo. Então, a gente precisa desenhar esse propósito, eu preciso ter um objetivo muito claro de onde eu quero chegar, tá? Mesmo que eu precise passar por determinados caminhos, né? E esses caminhos sejam tortuosos, não sejam fáceis passar. A gente viu lá atrás a possibilidade da gente cultivar processos de resiliência na nossa vida para a gente conseguir adaptar e receber essas pancadas da vida, né? E não espanar aí como uma rosca, né? Num parafuso, tá? Então é importante a gente ter essa, esse conceito aí de propósito, tá? Gente, se eu te perguntasse aqui agora, né? Se eu fizesse uma pergunta para vocês me responderem, qual que você acha que é o seu propósito de vida aqui nesse momento que você está vivendo? Você teria algum propósito? Você teria alguma coisa que você sabe que é uma meta de vida para você, para que você possa atingir, mesmo que seja a curto prazo ou a longo prazo? Sim, sim. Eu, pelo menos, eu tenho. Qual, Brenda? Pode falar ou não? Pode finalizar o mestrado, aí decidir se eu ingresso no doutorado, se eu vou trabalhar, e dou um tempo. Isso aí, é um propósito, né? Curto prazo, porque falta pouco, daqui a pouco você está defendendo também essa dissertação, né? O que mais, gente? Vocês têm propósitos bem definidos, bem traçados? Como é que é? Como é que tá aí a vida aí de cada um? O que que vocês me dizem, senhoritos, senhoritas, senhoras e senhores? Oi, boa noite, professor. Boa noite a todos. Boa noite. Eu acho Boa que noite. nosso propósito, de forma geral, é servir. Por quê? A gente está tratando aqui na disciplina de felicidade, né? Nós nos sentimos muito mais felizes quando nós presenteamos alguém, não precisa ser necessariamente um presente físico, mas um favor, qualquer ato de serviço que a gente faça para uma pessoa, e ela fica feliz com aquilo, né, nos agradece, e aquilo nos preenche de uma forma muito mais significativa do que se a gente tivesse ganhado um presente, digamos assim. Então, de forma geral, eu acho que o nosso propósito é servir uns aos outros, né? Com nossos dons, com nossas habilidades, com nossa inteligência. Todo mundo aqui estuda, né? Tem um conhecimento científico, certamente já utilizou ele de formas práticas várias vezes na vida. As suas habilidades físicas, cognitivas, mentais, tudo aquilo que você tem, coloca a serviço de outras pessoas, da sua família, amigos, desconhecidos, da forma que você faça o bem, você se sente melhor com aquilo do que se você tivesse recebido, né, um presente. Muito bom, excelente. É isso mesmo. Gleice, você ia falar também? Iria. Boa noite, gente. Boa noite. Então, nesse momento, aliado com os objetivos profissionais, o meu maior objetivo e meu maior propósito é a criação das minhas filhas. Meu intuito é buscar criar Ela seres, aí, ó. né, que sejam conscientes e que sejam boas pessoas e que elas também consigam reproduzir aquilo que eu e o pai dela buscamos passar para elas, todos os valores que nós aprendemos com a nossa família. Muito bom, Gleice. Mais alguém, gente, quer comentar? Olha só, o propósito ele vai muito de encontro, gente, com aquela matriz de importância e urgência, né? Se a gente parar para pensar que o que que é importante para mim hoje, importante é aquilo que é interno, né? Como a Gleice colocou, as filhas, a família, isso é muito importante. Mas a gente vai vendo que ao longo da vida isso vai mudando, né? Igual a Brenda colocou, né?
A Brenda hoje, por exemplo, tá solteira, né? Solteira assim, né, Brenda? Tá namorando, mas não é casada ainda, não tem os filhos dela, né? Então, isso vai mudando ao longo da É isso vida, aí. né? Essas coisas vão mudando. Então, assim, é importante a gente sempre ter isso palpável, né? Ali no criado, ali do lado da cama, né? Porque fica fácil da gente dosar e saber aonde eu estou e para onde eu vou, né? É muito importante a gente ter essa direção, ter esse sentido, sabe? E cultivar isso mesmo, né? Eu acho que foi a Dalila que falou anteriormente, né? Porque eu estou com o computador na frente aqui. E essa questão mesmo, eu acho assim, como a gente tem o Bozeman aí, que, por exemplo, que deixou essa frase, né? Que é uma frase muito interessante, que ter um propósito objetivo é mais importante do que um trabalho ou uma carreira, né? Ele é o motivo de estar aqui na Terra hoje, porque o que a Gleice colocou, a Dalila colocou muito bem. A gente precisa, né? A gente precisa sempre pensar nessas circunstâncias de que aquilo que é mais importante para mim nem sempre é o que é mais urgente, né? Eu não sei se eu dei esse exemplo aqui, gente. Se eu dei, vocês me desculpam, né? Porque eu esqueço. Mas foi o exemplo que eu dei. Às vezes o filho chega perto de você e fala, pai, quero brincar. Aí você fala assim, não, agora eu não posso não, estou ocupado. Aí chega um dia que o seu filho vira, né? E fala assim, meu pai é muito ocupado para me dar atenção. Aí aquilo que era importante no momento que o seu filho te convidou a brincar com ele, deixa de ser importante e se torna o quê? Uma urgência, né? E às vezes é muito tarde essa urgência. Às vezes é muito tarde você retomar isso aí, né? Então amanhã você está aqui com a sua família, amanhã pinta uma possibilidade de emprego lá na Europa, por exemplo, você ganhar 10 vezes mais que você ganha aqui, né? Então qual que é essa característica? Eu vou, eu fico, né? Qual que são as minhas prioridades no momento? Né? Eu fico mais rico ou fico mais com a minha família? Então tudo isso aí é importante a gente ter esse propósito, tá? É lógico que ao longo da vida muita coisa vai mudar, né? As coisas mudam, ainda bem que mudam, né? Mas a gente precisa ter essa visão de futuro, essa visão de perspectivas. Senão, gente, como diz Deming, né, uma meta sem um método é basicamente falível, né? A gente não vai conseguir chegar onde a gente precisa, tá bom? Então pensa sempre nisso. Aquela matriz que eu passei para vocês, eu passei, não passei, gente? Acho que eu passei, né? Aquela matriz de importância e urgência, sabe? Cria uma matriz daquela também. É legal a gente verificar, né? Por exemplo, o que é menos importante e menos urgente para mim no momento, né? O que é mais importante e menos urgente, sabe? Enxergar isso aí como um todo é muito, muito importante, né? E como amanhã é dia dos namorados, né? The love is in the air, né? O amor está no ar, né? Os corações, né? Aquela coisa toda. Isso acontece na vida da gente também, né? Dos relacionamentos que a gente vive, né? Porque realmente viver um relacionamento hoje em dia é você morrer para muita coisa, né? Porque se a gente não morrer, se a gente não entregar uma certa parte da gente para o outro, a gente não consegue ter um relacionamento, né? Que seja duradouro, né? Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão, né? E esse propósito, ele está justamente relacionado com isso, né? Inclusive com a forma que eu trato as pessoas, que eu conduzo um relacionamento, tudo isso aí faz parte desse propósito, né? Que é um propósito de vida, na verdade, tá? Então, assim, quando a gente pensar no propósito, pensa num propósito grande, né? Em algo que seja grande mesmo, tá? Uma linha do tempo, né? E ao mesmo tempo crie ramificações, que aí são propósitos específicos em cada parte do tempo, em cada parte do espaço, tá? Porque é importante a gente enxergar com bastante clareza isso aí, né? Isso aí traz uma felicidade, por quê, gente? Eu não sei se vocês já observaram, mas quando a gente cria esses métodos, né, na vida da gente, as coisas ficam mais fáceis. Por mais que a gente tenha uma quantidade muito grande de coisas para fazer, fica claro para a gente aonde eu preciso ir, o que eu preciso fazer, quais são as coisas que eu preciso dar conta, né? Primeiro, depois secundários, a gente consegue enxergar isso com uma clareza muito grande, tá? Então, traz felicidade, não traz ansiedade, que é o que a gente falou lá na aula passada, né? Ansiedade realmente são marcas que a gente tem que a gente traz à tona em determinados momentos da vida. Mas o que faz isso trazer à tona pode ser um excesso de futuro, né? E esse excesso de futuro pode levar aí,
né, problemas que não trazem felicidade. Beleza? Bom, para isso, né, eu preciso ter motivação e preciso ter um significado, né? Como a Gleice colocou muito bem, os filhos é isso pra gente, né? Os filhos, eu acho assim, eu sei que nem todos aqui têm, né? Mas o dia que vocês tiverem, vocês vão ver isso. Os filhos, gente, é uma motivação, um significado absurdo pra você viver e pra você progredir, né? É uma coisa fora do comum, né? Quando você olha os petitinhos ali, você olha ali, você fica, nossa, eu preciso ir, eu preciso fazer isso, eu preciso melhorar, né? Eu preciso trazer um futuro melhor para eles. Então, assim, realmente eles são uma motivação e ao mesmo tempo um significado muito grande, né? Que fazem a gente responder essas perguntas, por que e o que, né? Então, por que fazer e o que fazer, né? Funciona mais ou menos como o 5W2H lá, que é uma ferramenta de qualidade, né? Onde, quando, por quê, quanto, né? Quem, né, vai executar. Então, são ferramentas que estão na qualidade, são ferramentas que trazem uma qualidade de vida interessante e, ao mesmo tempo, faz a gente entender um pouquinho mais sobre a motivação, o significado das coisas e, principalmente, o propósito que eu preciso ter, né, para chegar até lá. Tá? Então, é muito importante a gente sempre pensar o porquê e o que das coisas, né? Onde eu quero chegar, tá? Outro detalhe, a gente já falou um pouco sobre isso lá atrás, né? As raízes nossas nunca estarão totalmente expostas, né? Quando eu falo de raiz, gente, eu estou falando de situações, circunstâncias, causas, o que eu sinto, quais são as minhas dores mais profundas, qual é o meu calcanhar de Aquiles, né? Existe aquela história de Troia, né? Do calcanhar de Aquiles, o cara que lutou, ganhou um monte de batalha e foi morto por uma flechada no calcanhar, né? Todo mundo já deve ter assistido Troia aí, já conhece a história. É uma coisa, né? Por isso que eu falo assim, qual é o seu calcanhar de Aquiles, né? Então, assim, é bem isso mesmo, né? Porque demonstrar as nossas fraquezas, colocar as nossas raízes para fora, principalmente para as pessoas que são inadequadas no momento, né? Isso aí pode trazer um uso dessas minhas fraquezas contra a minha pessoa futuramente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Em momentos de estresse, em momentos às vezes de carência afetiva mesmo, né? Isso aí pode levar a gente de repente contar algumas coisas, levar algumas coisas para as pessoas e essas pessoas às vezes, né, ou por fraqueza, ou a pessoa por inveja mesmo, que tem muito, a gente sabe que infelizmente tem, né? E as pessoas que são invejosas por quê? As pessoas elas deixam de olhar para a vida dela para olhar para a nossa. Olha que coisa mais esquisita, né? Muito estranho. Isso eu não tenho tempo para olhar para a vida de ninguém, cara. Se eu parar para olhar para a vida de ninguém, já passou tudo aqui, passou um rolo compressor em cima de mim e eu não dei conta das minhas coisas que eu preciso dar, né? Então, assim, é um excesso, às vezes, de vontade de ser o que a pessoa é, né? E quando eu exponho as minhas raízes, isso fica muito fácil. Por que as pessoas que mais ferem a gente são as pessoas que mais amam a gente? Né? Primeiro que elas são as pessoas que estão mais próximas da gente, mas são as pessoas que mais conhecem nossas misérias e nossas fraquezas, né? E isso é legal com as pessoas que nos amam, porque todas as críticas das pessoas que nos amam em relação a gente são críticas não para nos expor, mas são críticas para nos modelar, para nos ajudar, né, a gente chegar ali num patamar um pouquinho mais elevado, né? Agora você imagina as pessoas que não nos amam, né? Usar essas ferramentas, usar o nosso calcanhar de Aquiles para contra a nossa própria pessoa é uma forma maravilhosa de você destruir uma pessoa, né? Então por isso que a gente não pode expor muito as nossas raízes, tem que tomar muito cuidado, né? Principalmente nesses momentos. A respiração é muito importante, como a gente falou, trabalhar isso na gente, porque eu falo o seguinte, né? É muito comum isso aí, né? Quem tem filho, menina mesmo, né? Porque assim, o que acontece? A minha filha, por exemplo, eu faço questão de mostrar para ela o seguinte: qual que é o primeiro namorado que a minha filha tem que ter, né? O primeiro namorado que ela tem que ter sou eu, né? Ela tem que sentar no meu colo, ela tem que se sentir protegida pelo pai, ela tem que se sentir protegida pelo homem da vida dela, porque o primeiro homem da vida de uma mulher é o pai, né? Então, assim, quando isso falta, quando tem essa ausência, né? Futuramente, a gente já falou sobre isso,
pode ser que ela procure pessoas totalmente muito parecidas com o pai. E se existe essa ausência na cabecinha dela, ela sentiu medo em algum momento da vida dela, essa exposição dessas raízes na vida dela, isso aí vai gerar marcas e essas marcas vão vir futuramente, né? Como estresse, como ansiedade, como depressão, e isso é totalmente negativo. Então, não mostrar essas raízes, tentar escondê-las, né? E somente expor essas raízes nos momentos mais adequados é muito importante. Então, pensa aí, né, os amigos que vocês têm, né, os amigos que eu tenho. Gente, porque a coisa mais difícil que tem é ter amigo hoje, né? Tem pessoas realmente que... Porque assim, um conceito de amigo seria muito legal, que o amigo é aquele cara que dá a vida pela gente. Isso é impossível já, né? Esquece, não vai ter, né? Mas para você ter o título de amigo de alguém, existem alguns critérios, né, gente? Até que ponto, né, que essa pessoa se doaria por você? Porque a doação também unidirecional é um negócio muito complicado, né? Isso acaba rompendo o ciclo, não é interessante. Então eu preciso saber até que ponto que realmente eu tenho, que eu posso considerar alguém como meu amigo, tá? Não é aquela pessoa perfeita, ninguém procura perfeição, né? Mas a gente procura pessoas que, né, que realmente, sei lá, comprariam, vamos dizer assim, uma briga nossa, né? De alguma coisa e traria algum conselho, né? Alguma coisa que é importante para a vida da gente. E principalmente se sentiriam felizes com o nosso crescimento, com as nossas vitórias, né? Então, você quer saber se uma pessoa é seu amigo, né? Basicamente é só você olhar para ela e contar: nossa, eu comprei um carro novo. E olha para a cara dela, né? E as pessoas não conseguem disfarçar. A gente sabe disso, né? O cérebro ele fala muito mais rápido do que a própria personificação da pessoa. Então você vai olhar na cara dela, você vai ver direitinho. Ah, eu consegui fazer isso. Olha para a cara da pessoa, né? Para você ter noção se ela realmente é sua amiga, se você pode expor essas raízes para ela ou se você não pode expor, tá? Mas existe ainda, né? Amizade, a gente acredita que possa realmente ter essa amizade aí, a gente possa expor um pouco das nossas mazelas para alguém, não somente para a família, né? A gente sente falta também, né? A gente tem vários amores, né? A gente tem o amor eros, né? O amor ágape. A gente tem vários tipos de amores diferentes que são importantes a gente vivê-los aí ao longo da nossa existência, tá? Bom, pessoal, então é o seguinte, essa aqui é uma tarefinha aí, né, para vocês fazerem depois. Gente, eu compartilhei com vocês esses slides aqui ou não? No grupo? Professora, não me recordo, eu acredito que não. Se os Então, meus colegas puderem me corrigir aí, caso eu esteja errada. tá, Os assim, slides acho que você não mandou, não. Só mandou as aulas quando filmadas. tá. Eu vou, assim que acabar a aula aqui, eu coloco lá pra vocês, tá? Tem essa... Ai, gente, desculpa. Sorry, tá? É o frio, é o frio. Então, tem esse item ponto 2 aqui, que fala um pouquinho sobre o meu propósito, tá? E eu queria que vocês fizessem a tarefa de vocês preencherem isso aqui. Não precisa apresentar semana que vem, não, tá? Se quiser falar alguma coisa, né? Alguma dificuldade, alguma coisa que vocês tiveram dificuldade ou facilidade, fica à vontade. Mas não é necessário, não é para você mesmo, para a gente guardar para a gente. Então, olha só. Como é que eu preencho esse mapa do meu propósito? Tá? Primeiro, eu vou inserir aqui meu nome e data, no qual eu preenchi a proposta do meu propósito, tá? Por que eu vou colocar nome e data? Porque a data é importante, porque eu falei com vocês que os nossos propósitos são muito dinâmicos, né? Eles podem mudar do dia para a noite. Então é importante a gente criar datas, tá? E até para que eu possa verificar como é que eu estive há 10 anos atrás, né? Tem uma música do Oswaldo Montenegro que fala: faça uma lista dos velhos amigos, né? Então, o que você tinha 10 anos atrás, né? Hoje você não vê todo dia, né? Então, assim, alguns eu nem encontro mais. Então, assim, é verdade, as nossas amizades elas vão mudando, os nossos propósitos vão mudando, as pessoas vão mudando, os ciclos vão passando e a gente vai criando novos. Isso é muito importante, né? A pessoa que ela tem
A pessoa que ela tem uma tendência à depressão, por exemplo, ela não tem propósito. Qual é o propósito que ela tem? Eu falo isso aí, gente, porque eu tinha um tio meu, ele faleceu há alguns anos atrás, bastante tempo, e ele, gente, ele morreu igual um passarinho, sabe? Porque assim, ele desanimou de viver. Então, assim, quando eu fui visitá-lo, né, eu perguntei pra ele: ô Tijane, o que o senhor tem? Ele falou assim: ah, não tem nada, meu filho, eu não sinto nada. Só que ele deitou na cama, né, e ele foi entrando naquele estado e faleceu por isso, né, porque realmente ele não quis mais viver, né. Quando a gente perde o propósito, tá, o que acontece na nossa vida é isso, a gente começa a, tipo assim, sabe, se remar para frente ou remar para trás, tanto faz, né? Se eu correr ou andar, né, debaixo das gotas de chuva, vai ser a mesma coisa, vai molhar da mesma forma. Então, para mim, tanto faz, tanto fez. Né? Isso é muito negativo, muito negativo. Então, a gente não pode deixar de ter vários propósitos, vários pensamentos, vários sonhos, porque realmente o que move a nossa vida é isso aí, tá? Então, você vai colocar seu nome, data, tá? E aí você vai vir aqui, você vai começar de baixo, tá? De baixo para cima. Então, você vai escrever aqui, por exemplo, quem você é. Acho que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês depois um exemplo. Quem você é? Então, se eu te perguntasse hoje, quem é você? Não, quem você é, né? Quem é, por exemplo, a Brenda, quem é a Gleice, quem é a Dalila, quem é, né, o Fabrício, quem é o Wilson, quem é a Denise, todo mundo que está aí. Quem são vocês? Tá? E aí lembra do autoconhecimento que nós falamos atrás como uma ferramenta de felicidade? Aqui ela vai fazer parte preponderante dessa tarefinha que vocês têm. Porque se eu não me conheço, eu não sei quem eu sou. Começa por aí. Se eu não sei quem eu sou, eu não sei para onde eu vou. Se eu não sei para onde vou, significa que eu estou perdido no caminho, ou qualquer atalho me atrai. Então, eu posso, durante o meu caminho, ao invés de pegar o caminho mais longo, eu posso pegar um atalho. E esse atalho, às vezes, é justamente... Tomar no seu cu. Oi? Dalila? Não, né? Então, assim, esse atalho, por exemplo, às vezes, atalhar geralmente não é o melhor, né, gente? Não é o mais legal, tá? Às vezes eu economizo tempo, né? Uma história, né? Tava voltando de Porto Seguro, em fevereiro, eu acho. Né? Nós fomos de carro, né? Fizemos uma parada lá em Monlevade e aí seguimos viagem. Então, na volta, eu falei, vamos de uma vez, né? Aí saímos do hotel, tomamos um café 8 horas da manhã e vim embora. Aí quando eu tinha feito um caminho passando por... esqueci o lugar ali, gente. Timóteo. Na vinda eu passei por Timóteo. Na volta, já estava escuro e o GPS me mandou direto na Fernão Dias. Né? E aí, como ele me mandou direto na Fernão Dias, chegou num lugar lá na frente, tinha um acidente na 040. E aí minha esposa falou assim, vamos passar com Santa Bárbara. Eu nem sabia onde era isso. E aí tinha um trevo. Vamos entrar aqui, acho que sai lá em Mariana, depois a gente desce para Ouro Branco, né? Beleza. Aí eu fui meio cabreiro de noite, 2 crianças pequenas no carro, imagina bem, né? Aí fui embora. Aí quando a gente chegou, gente, não era nem Santa Bárbara, era uns vilarejos perto, sabe? Uns lugar muito assim, pequenininho e muito escuro. Gente, chegou no lugar estrada de terra. Imagina bem, 10 horas da noite, eu numa estrada de terra com 2 crianças pequenas no carro. Imagina bem. E aí eu falei, vou seguir, né? Às vezes a estrada é boa, às vezes a gente chega em algum lugar, tudo, né? Gente, quando eu cheguei no lugar lá na frente, eles estavam arrumando a estrada e a estrada estava interditada. Imagina bem. Quando eu dei de cara com a interdição na estrada, né? Eu fui colocar uma ré no carro e eu não conseguia, assim, de medo, sabe? Imagina, gente, né? Lugar perigoso ali, né? Não sei. E com 2 crianças no carro ainda. Aí eu falei pra minha esposa, falei, agora eu já sei o caminho. Nós vamos para Belo Horizonte. E se chegar em Belo Horizonte e realmente tiver alguma coisa na 040, a gente dorme em BH e na Tutina vamos cedo para Ouro Branco, né? Por quê? Fui querer pegar um atalho, né? E principalmente, geralmente, quando a gente pega um atalho e a gente não conhece, é pior ainda. Né? Então eu preciso me conhecer para que eu não pegue esses atalhos. Né? Porque tudo que a gente passa, né? Todas as situações que a gente passa na vida, gente, nada é por acaso.
sabe? Eu acredito muito que a gente tem uma linha do tempo na nossa vida que já é traçada, né? Então a gente tem já a nossa linha do tempo, essa timeline aí, né? Desde quando a gente nasce até o dia que a gente não se encontra mais aqui nesse mundo. Mas durante esse caminho, a gente vai construindo histórias, a gente vai construindo relacionamentos, a gente vai construindo situações, casos, né? Os causos, né? E a gente vai modificando um pouco esse caminho, né? Levando para outros lugares. E isso é muito interessante, mas tudo que a gente passa é muito importante passar, né? E se eu não me conheço, gente, isso aí é a ferramenta mais importante da face da Terra. É se conhecer, né? Então, quem você é a primeira pergunta que você vai responder. Tá? Não precisa nem colocar muitas coisas. Aí tem 4 risquinhos aí. Ó. Se você colocar você em 4 risquinhos, né? Não que a gente seja tão mínimo dessa forma, né? De ser descrito em 4 linhas, mas é o básico, é aquilo que mais me representa, tá? Depois nós vamos passar para o próximo aqui, ó, que são quais são os meus valores hoje. Né? Então, quais são os valores que eu tenho? Né? O que, que eu prezo mais? O que, que é mais importante para mim na minha vida? Né? Esses valores trazem o que para mim? E nós vamos listar quais são esses valores que a gente tem. Depois, o que eu não abro mão hoje de jeito nenhum? Tá escrito assim, esse aqui eu não abro mão. Eu posso abrir mão disso, daquilo, mas isso aqui eu não abro mão na minha vida hoje. Né? É uma coisa que eu não vou deixar de forma alguma. Eu tinha uma experiência uma vez, eu tinha lá meus 18 anos, sei lá, 17, não lembro mais quantos anos eu tinha, mas eu trabalhava já desde os meus 17 anos, né? E aí eu trabalhava no lugar, a gente montava sistema de portão eletrônico, alarme, um monte de coisa. E aí nós estivemos numa empresa, né, lá perto da minha cidade, uma cidade chamada Perdões, e nós fomos prestar um serviço para um cara lá que era muito rico da cidade, tudo. E aí a gente começou a conversar, e falou que era interessante colocar o alarme, porque ali a empresa dele ficava muito próximo da rodovia Fernão Dias, então a gente tinha medo de algum ataque, alguma coisa, né, de alguém que assaltasse a empresa dele. E eu nunca esqueci disso, gente. E ele falou pra gente assim, né, comentando, ele falou assim, ó, não, eu quero colocar um alarme, porque assim, se entrar alguém aqui na minha empresa, né, eu assim, nossa, eu troco qualquer coisa por essa empresa. Essa empresa, para mim, né, eu custei construir essa empresa, esse patrimônio, então assim, eu troco qualquer coisa por essa empresa. E aí eu fiquei imaginando, né, na época, não sei, eu era tão novo, né, e eu já pensava, falei, gente, mas ele troca tudo mesmo? Né? Será que não tem nada que é mais importante para ele nesse momento que essa empresa? Porque eu, se eu tivesse uma empresa, o cara chegar com um revólver na minha cabeça, fala, leva tudo, cara, vai embora, né? Não tô nem aí para isso não. Ah, é uma perda que eu tenho? Sim, é uma perda, mas eu prefiro manter minha vida. Ela ainda é mais importante que qualquer coisa que eu tenho ou venha a ter, né? Então, o que, que eu não abro mão de forma alguma hoje? Tá? Vocês vão listar isso aí no plano de propósito de vocês aí. Depois, o que eu desejo ser e fazer a cada dia? Olha que interessante. A cada dia é um passo de vez. Eu já falei com vocês, né? Os alcoólicos anônimos, por exemplo, qual que é a filosofia deles? Por hoje não. Né? Por hoje eu não vou beber. Amanhã eu não sei, mas nós vamos tratar do dia hoje. O que eu tenho que fazer hoje? Por hoje eu não vou beber. Eu não coloco bebida alcoólica na minha boca. Né? Só que antes dele chegar nessa fase, ele precisa do que, gente? Reconhecer. Ele precisa saber quem ele é. Ele precisa conhecer a essência dele. Porque, gente, eu não sei se vocês já perceberam, as pessoas que são viciadas, enquanto ela não reconhece seu vício, ela não melhora. Entendeu? Mas por que ela não melhora? Ela não reconhece quem ela é. E outra coisa, essas pessoas, vai na Cracolândia de São Paulo, que acabou, né? Acho que tiraram de lá, né? Mas antigamente na Cracolândia. Olha aquelas pessoas, coitadas delas. Olha a situação que elas ficam. E tem gente muito bonita. A pessoa não desfigura, ela não perde a essência dela, ela perde a fisionomia dela por causa daquilo ali. Né? Então, ela esquece quem ela é, primeira coisa. Segundo, ela perde os valores. Gente, ó, que valor? Esse negócio ficou para trás, não existe mais. Né? E aí, ao mesmo tempo,
ele não abre mão daquilo. É o osso, igual o cachorro pega ali, ele não abre mão daquilo de forma alguma. Mas ele não abre mão daquilo ali por quê? Porque ele perdeu a essência, ele esqueceu quem ele é, ele esqueceu, sabe, a pureza, a importância dele ser ele, entendeu? Quando a gente perde essa essência, gente, eu não chego no propósito. E é justamente as filosofias aí dos alcoólicos anônimos, que é fantástica, por sinal, que cura muita gente, ajuda muita gente a se curar. Eu nem vou falar que cura muita gente, mas ajuda muita gente a se curar, ajuda muita gente a entender o seu valor, quem você é, né? O que eu não abro mão, né? Então isso é importante. Então, o que eu desejo a fazer a cada dia da minha vida? Cada dia que passar. Né? O que é importante quando eu acordar de manhã, né? O que eu desejo fazer naquele dia? Né? Então, é muito importante a gente traçar essas metas. Por incrível que pareça, parece bobeira, tá? Mas como eu já falei com vocês, a nossa máquina aqui em cima aqui, ó, tá? É uma máquina muito poderosa. E essa máquina poderosa, ela tem a capacidade de potencializar tudo aquilo que eu penso e sonho, gente. Nós já falamos sobre isso. Né? A atração que o universo faz com que eu me jogue no chão é muito forte. Né? Um aluno, agora há pouco eu estava na sala, ele citou uma palavra bonita, concupiscência. A concupiscência que a gente tem joga a gente no chão. Né? Então, assim, eu não posso deixar de cultivar isso a cada dia da minha vida, a cada dia. Eu não posso deixar passar. Né? E em homenagem ao Dia dos Namorados amanhã, a vida conjugal é assim da gente, né? Se eu deixo cair na mesmice, se eu deixo, sabe, se eu não dou mais uma rosa, se eu não faço um buquê, se eu não levo para passear, se eu não levo para jantar, se eu não levo para ir numa praia, sabe? Vai caindo na rotina e rotina é uma coisa que não é legal, né? Então eu preciso ter isso a cada dia. Né? Esse ter a cada dia, esse desejo que eu tenho de fazer alguma coisa a cada dia é importante, tá? Então vocês vão criar também na tarefinha de vocês. Depois, o que estou fazendo todos os dias para tornar isso realidade? O que eu estou fazendo, gente? Ó, qual é o meu propósito? Meu propósito é ser nunca, tá, gente? Ser o presidente da República. O que eu estou fazendo no meu propósito todos os dias da minha vida para que eu consiga chegar lá? Entendeu? Só que veja bem, para chegar lá, como é uma distância muito grande, é uma visão ao longo prazo, certo? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso a cada dia um pouquinho. Esse pessoal aí tem um cara que inventou um método de aprender idiomas, né? Eu esqueci o nome dele, gente. Mas ele tem um site, eu esqueci. E ele fala o seguinte: qual que é o segredo de aprender novos idiomas? É você fazer um pouquinho a cada dia. Se você faz um pouquinho a cada dia, o seu cérebro vai chegar num ponto que ele vai entender que aquilo ali virou o quê? Virou uma rotina para você todos os dias. E aí aquela rotina que você criou, tá? Ela vai se tornar na sua vida uma coisa que vai estar... Não é mais uma rotina e o Fabiano, é o Fabiano, entendeu? Então isso é importante a gente criar. Né? Então para chegar lá, são passos a cada dia, né? Como a Brenda colocou, eu quero terminar meu mestrado, né? Como a Dalila colocou, eu quero criar minhas filhas com os valores. Não é a cada dia. E é difícil, né, gente? Não é fácil. Então são passinhos pequenininhos. A gente esquece às vezes. É muito comum você ver pessoas, por exemplo, querer dar passos muito largos e dar um passo maior que a perna e cai. Né? E aí a frustração é muito pior. Então, pequenininho, pequenininho por dia, pequenininho, pequenininho. De acordo que eu vou caminhando para chegar no propósito final onde eu quero. Tá? Passos largos, passos grandes, não vai te levar à perfeição de forma alguma. Pelo contrário, vai te derrubar. Tá? Então, cultive isso todos os dias. Né? Uma rosa, como é que nasce uma rosa? Né? Você planta a sementinha, não é? Não nasce aquele pedacinho pequenininho. Uma árvore, por exemplo, uma sequoia, né? Das maiores que existem. Como é que ela nasceu? Quando eu estava fazendo dever com a minha filha, estava falando o Rio São Francisco, né? Que nasce na Serra da Canastra. Já viu o tamaninho do nascente de São Francisco? Pequenininho, né? Pequenininho. Então, assim, todas essas coisas, gente, que existem na natureza, eu acho a natureza o melhor exemplo para a gente ser feliz.
Se você se apegar, né? Se você se apegar na característica da natureza, a natureza nos ensina tudo que a gente precisa. Repara para vocês verem. Só que às vezes a gente está tão preocupado com algo muito grandioso que a gente esquece dos dias. Né? No começo que a gente estava brincando, né? Tinha poucos alunos aqui, e aí eu tava brincando aquela música, né? Eu não sei de quem que é, eu esqueço o cantor tudo, eu confundo todo mundo. Mas aquela música, um dia frio, um bom lugar para ler um livro, o pensamento lá em você, né? Então, assim, os dias frios, como são legais, né? Eu não gosto de frio, mas é legal. É um dia mais aconchegante, né? O dia quente já é um dia mais, né? É legal, você vai lá, né? Toma uma cervejinha, né? Sai, você vai. Então já é melhor. Então cada pedaço da vida, cada pedacinho da natureza ensina muita coisa pra gente. Mas, gente, às vezes a gente tá tão destrambelhado no dia que a gente não consegue enxergar nada, né? A gente tá cego para as coisas que são essenciais. E o essencial é invisível aos olhos, né? Então passa despercebido. Começa a ter mais essa visão, né? Não sei, eu gosto muito de ir pro Nordeste, né? Quando a gente pode, né? Evidentemente, com essas passagens aéreas absurdas, ninguém vai para lugar nenhum, né? A gente vai em Porto Seguro de carro, né? A gente leva farofa no carro, né? Um frango frito e aí, né? As crianças fazem a festa lá na praia. Mas quando eu vou pro Nordeste, por exemplo, é muito legal porque ver o Rio São Francisco, quando dá para ver, lógico, evidente, né? Quando você tá ali com o céu bem limpinho, né? Aí você olha lá embaixo e você vê o contorno do Rio São Francisco, é a coisa mais linda que tem, né? Olhar de cima o contorno, como o rio transpõe as barreiras, contornando as barreiras, né? Olha que bobeirinha, né? Olha que bobeira, né? Você olha isso aí você fala assim, como minha vida tem que ser? Eu preciso contornar os problemas, né? Eu preciso dar a volta por eles. Senão como é que vai fazer? Imagina o rio, eu cheguei aqui no barranco, vou parar aqui, tô bem cansado, né? Vou continuar não, vou chegar no mar não, tá muito longe. Qual que é o propósito do rio? É o mar, né? Então é necessário de pensar, né? Porque realmente isso passa despercebido, né? Dê mais valor para as coisas pequenas, né? Hoje eu coloquei num grupo lá, depois se quiser eu coloco para vocês, né? Um livro que eu escrevi lá que eu falei com vocês, né? Que chama Engenharia de Deus, né? E no final do livro eu falo muito sobre isso. O último capítulo eu falo sobre isso, né? Como que a gente deixa passar, gente? Tanta coisa gostosa e boa, né? Como que o caminho deixa de ser mais importante do que o ponto final? Não pode deixar, né? Cultivar essas coisas mesmo, porque faz uma diferença muito grande, tá? Olha lá, tem uma pequenininha vindo lá atrás, não sei qual que é. Bom, o que ainda não faço e preciso fazer? Olha que frase importante. O que eu não faço? Essa autocrítica, ela é mais interessante do que a crítica, né, de alguém de um amigo, por exemplo, da nossa vida. Porque fica mais fácil da gente enxergar, né? Nem sempre as críticas alheias são bem recebidas, né? Porque a gente realmente tem um ego grande que às vezes atrapalha, né? Que forma um escudo na nossa frente e a gente não consegue enxergar essas coisas, né? Então, o que que eu não faço e preciso fazer hoje, né? Gente, aqui, sinceramente, eu vou contar pra vocês. Essa vida é muito passageira, sabe? Infelizmente, são tantas mazelas que nos prendem às coisas boas, sabe? Se a gente tivesse. Tem gente que fala assim, né? Nossa, eu daria tudo pra ter 18 anos. Eu nem a pau. Pelo amor de Deus. Né? Primeiro que 18 anos eu era um palito horrível. Nossa senhora, eu lembro do casamento da minha irmã, quando eu entrei lá no casamento, tem umas fotos, eu falei, meu Deus do céu, mas eu era feio demais, eu era medonho. Que é aquilo, meu Deus do céu? Que situação. Parece que eu tava passando fome, cara. Não, hoje eu tô fofinho, né? Melhora, é lógico, né? Tem que pensar dessa forma, né? Você tá rindo, né, Moisés? Mas é verdade, cara. Repara. Vocês são muito novos, né? Mas vocês vão ver como é que o tempo passa. É interessante. Eu vejo meu sogro, cara. Nossa senhora, uma foto do meu sogro. Meu Deus do céu, novo, né? Aí você vê, por exemplo, hoje o cara tá bonito. Ele tá com, sei lá, não sei quantos anos que ele tem. Meu pai, cara. Meu pai com 18 anos dá até tristeza. Eu falo minha mãe, onde você tava com a cabeça, mãe? Pelo amor de Deus.
Porque feio pra danar, coitado. Hoje meu pai tá com 78 anos, eu olho pro meu pai e falo, pai, você tá bonito, desgramado, rapaz. Sabe? Tá bonito, porque o tempo vai passando, a gente vai amadurecendo, sabe? As rugas vão aparecendo, que legal, cara. Né? E tem gente que tem um preconceito, o meu propósito de vida é viver 100 anos, mas quando você chega nos 50 já fica assim, ai meu Deus, uma ruga, botox, né? Brinca lá, né? Ô gente, é coisa linda, sabe? E a cada dia, durante a idade da gente, o tempo vai passando, a gente começa a entender o seguinte, né? Os dias são melhores. Os momentos que a gente aproveita, eles são eternizados, porque é necessário eternizar. E quando a gente é adolescente, muito novo, passa tudo despercebido, correndo, né? Igual vinho. Quanto mais ele fica ali, mais ele vai envelhecendo, mais ele vai ficando melhor. Né? Então, assim, a gente vai criando essas perguntas aqui, sabe, na cabeça, né? O que eu preciso fazer, gente? Porque, no fundo, a gente não quer fazer ninguém sofrer, né? Mas às vezes a gente faz porque existe essa concupiscência, como diz meu aluno, eu fiquei com essa palavra na cabeça, né? Que faz a gente fazer errado, né? Mas não é aquilo que a gente quer, de forma alguma, né? Então, criar essa cultura é muito interessante. No finalzinho de tudo, depois de você responder essa última pergunta, você vai responder: o meu propósito é. Olha, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós passamos por um ciclo de 6 perguntas, para que eu consiga responder. O meu propósito é. Pergunto para vocês: a gente faz no dia a dia? Não faz, não. Né? Geralmente o nosso propósito é meio assim, né? Ah, é isso aqui, pronto, vamos embora, né? Mas eu não faço essas perguntas. Né? E às vezes o nosso propósito é muito maior. É muito maior. Não é pequeno, às vezes. A gente restringe. A gente tem mania de nos restringir. Ou a média ou a inferioridade. Alinhar pela média é muito horrível. Até porque média ela é totalmente deslocável. Né? Se você tiver 5 e 5, a média é 10. Mas se você tiver 1 e 9, a média também. Tô falando besteira aqui. Olha, não sabem matemática, né? Engenheiro não sabe matemática. Estatística. Se eu tiver 5 e 5 é 10. A média, 5. Mas se eu tiver 1, tá rindo, né, Breno? É cansaço. 1 e 9 também é 10. A média é 5 também. Entendeu? Só que ela tá deslocada para onde? Para cima. Então, assim, a gente nivelar as coisas medianamente, sabe? Não é legal. Então a gente precisa realmente ter um foco aonde eu quero chegar e meu propósito é esse e eu vou trabalhar todos os dias da minha vida para que esse propósito seja atingível, né? Mas às vezes ele é muito maior do que a gente pensa. E quando a gente começa a fazer esse trabalho, a gente começa a enxergar esse propósito, né? Porque realmente a vida da gente é muito passageira e a gente às vezes, né, deixa muita coisa aqui que você poderia fazer e a gente não faz. Não porque a gente não quer, é porque às vezes eu não consigo encontrar. Né? É o que a gente acabou de falar. Quem está perdido escolhe caminho, né? E se a gente não conhece para onde eu vou para qualquer lugar. Qualquer lugar para mim tá bom. Né? Então, faça essa tarefinha de casa, né? Pense nessas coisas, sabe? Pense nesses propósitos. Às vezes você vai ter mais de um, não tem problema. Lá tem duas retinhas lá. Às vezes você tem 10, não tem problema. Né? Só que dos 10 que você tem, qual é mais importante para o momento? Qual é mais prioritário para o momento? O que vai trazer para mim um impacto muito grande, um esforço menor que eu vou fazer hoje? Né? E a gente vai criando isso aí. Isso que eu estou falando são ferramentas da qualidade. Né? Só que eu estou falando aqui de qualidade de vida. Por que não aplicar as ferramentas da qualidade em qualidade de vida? Né? Por que não fazer um ciclo DMAIC, um PDCA, que seja qualquer coisa na minha vida, cara? Eu falo tanto sobre isso e minha vida tá tudo desconjuntada, tá tudo para lá. Né? Não pode. Né? Então, vamos lá, vamos trabalhar isso aí, porque eu tenho certeza que isso vai ser muito bom. Né? É bom para mim, você acha que eu não uso isso? Eu tô falando aqui, né? Falo o que eu... Como é que é? Faço o que eu falo, mas não faço o que eu falo. Eu faço! Claro que eu faço. É revisão, gente, todo dia, cacetada no lombo pra tudo quanto é lado, explodindo pra tudo quanto é lado, e você no meio... E você lixando as unhas, meu caro. Lixando as unhas.
né? Porque assim, não adianta eu estressar, não adianta, não vai resolver o meu problema. Pelo contrário, certo? Apanhar eu vou mesmo, né? E aí, dentro desse propósito, dentro da nossa linha do tempo, da nossa timeline também, muito cuidado para a gente, às vezes, não mudar, inclusive a nossa personalidade, para satisfazer pessoas, para que a gente tenha pessoas na nossa volta. Isso é importante demais também, tá? As pessoas que são mais tristes são as pessoas que mais tentam agradar todo mundo. Você pode olhar, ah, mas ela não é triste, nossa, ela é tão feliz. Não é, não é. Por dentro ela é triste, entendeu? Porque agradar todo mundo não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. Pode colocar na sua cabecinha sua, entendeu? Se eu não agrado, cara, me desculpa, mas se Jesus Cristo não agradou, eu vou agradar? Ah, gente, que isso? Fica à vontade de não gostar de mim, é muito legal você não gostar, não tem problema, né? Qual o problema de você não gostar de, não gosto do Fabiano, ele é chato demais, essa cara larga dele, esquizoide aí com esse zóio pra fora, essa testa desse tamanho, não tem problema não, né? Por que não tem problema? E fica tudo bem, gente, desde que a gente se respeite, é legal, né? Vamos lá, não tem problema de não gostar, né? Então, assim, não adianta, tá? Crie o seu propósito, a vida é sua, o dono da sua vida é você, o protagonista da sua vida é você, tá? A gente não precisa de nada que seja externo para ser feliz, nada, nada e nem ninguém, tá? Porque se eu sou apegado afetivamente a uma pessoa para que eu seja feliz, se essa pessoa um dia não está mais do meu lado, como é que eu faço? Tirou minha muleta, né? A minha muleta caiu e eu fiquei o quê? Aí fico perdido lá no meio do espaço, não sei para onde eu vou. Igual um astronauta que se perde da estação espacial, entendeu? Então a gente não precisa de ninguém, nada para ser feliz. Nós, exclusivamente nós, do jeito que você é, do jeito que você é, sabe? É lógico que a gente precisa melhorar. E aí tá aqui, plano de propósito. Olha aqui, ó. O que desejo fazer a cada dia? O que eu ainda não faço, preciso fazer. Tá aqui, ué. Né? Então, assim, não pode. Né? A gente precisa mudar esse conceito, né? Aí na cabeça da gente. Tá bom? Tarefa próxima aula, não se esqueça. Eu vou cobrar na próxima aula, vale 10 pontos, certo? E 10 pontos numa nota para vocês serem aprovados, vocês sabem que é muito ponto. E eu não voltarei atrás, certo? Serei carrasco dessa vez. Escutou, né? Então, vale nota. Olha aí, gente, tem um preenchimento aqui, né? Para vocês, totalmente fictício, né? Então, por exemplo, ensina o nome e data. Paulo XX, sei lá o quê, né? O nome do cara é Paulo, tá? Quem você é? Eu sou o Paulo. Ah, beleza, eu sou Paulo, né? É lógico, mas tem gente que perde identidade. A gente não falou que as pessoas, por exemplo, usuários de drogas, às vezes as pessoas elas se perdem e não sabem nem quem elas são, né? Quem sou eu? Se você falar o seu nome agora aí, fala o seu nome. Não precisa falar no microfone não, mas fala o seu nome onde tiver, aonde você estiver. Por exemplo, eu sou o Fabiano. Escuta o seu nome pra você ver. Escuta se não dá um arrepio na orelha, assim, Fabiano, seu nome, sabe? Quando alguém que chama pelo nome, quando alguém olha pra você e fala assim, Gleice, fala Dalila, fala Denise, olha pra você e chama você pelo nome, não é legal? Quando você é um líder e você chama o seu colaborador pelo nome dele, significa que você conhece o nome da pessoa, né? O nome é muito importante. Então eu falo, eu sou o Fabiano, eu sou o Paulo, né? Tenho 31 anos, sou esposo, pai e profissional. Então, quem você é hoje, né? O Paulo é esse cara aí, né? Quem você é, né? Qual o seu nome, tá? O nome é uma coisa fantástica, fascinante, né? Nenhum nome também é por acaso, né? Os nomes são escolhidos a dedo, inclusive, né? E é por isso que a gente tem essa importância do nome na vida da gente, né? Meus valores, qual que é o valor do Paulo aí, ó? Família, respeito, honestidade. Esses são os valores do Paulo. Certo? De repente o meu não é. Qual que é o problema? Ah, não, ó, de repente, sei lá, minha família tá muito doida lá. Hoje, sei lá, hoje em dia meus valores são trabalho e não sei. Entendeu? Pode ser que seja, pode ser que sim.
Mas eu não sei se você concorda comigo que a partir do momento que eu crio os meus valores, eu começo a pensar, né, daquela frase daquela pergunta que eu respondi ontem, quem você é? Né? Porque isso é muito importante, uma coisa puxa a outra, tá? Então é por isso que é importante a gente trabalhar, né, colocar no papel, igual eu falei com vocês, porque a gente começa a entender um pouco a gente, né? Para que lado que eu vou? Qual a importância e qual a minha urgência? Né? Então é importante a gente conhecer. Depois, o Paulo, né? O que eu não abro mão? No caso do Paulo, da minha fé, da minha família e da minha carreira. Para o Paulo é isso aqui, certo? Só que vai chegar um determinado momento que o Paulo recebe uma proposta de trabalho para ganhar 10 vezes mais, para deixar a família sozinha e ficar um tempo longe dela. E aí ele vai ter que discernir o que ele quer. Ele prefere ficar com a família e ganhar o que ele ganha, ou ele prefere ir para fora, ficar milionário e deixar a família por algum tempo. Boa escolha. E aí? Né? Então, quando você pesa isso aí, o que é mais importante para mim? Né? Realmente eu estou precisando desse dinheiro no momento, eu estou morrendo de fome, eu preciso pagar uma conta muito grande, né? Isso é urgente, né? Ou isso é importante para mim, para que eu tenha uma qualidade de vida melhor? A gente começa a se perguntar, né? O que desejo, né? O que eu desejo ser feliz a cada dia? Ser uma pessoa, um profissional mais resiliente, proporcionar à minha família o melhor que eu puder e ser um bom líder na minha carreira. Né? Então, muito bonito, né? Perfeito aí na teoria. Né? São coisas que se ligam, na verdade. Né? Não existe nenhum bom líder que não se autoconhece. Não existe. Tá? Porque o cara ele vai se perder no momento, como o Tonho se perdeu lá atrás, naquela situação fictícia que a gente colocou lá. Tá? Então eu preciso me autoconhecer para depois ser um líder bom, para depois ser uma pessoa boa. Tá? Depois, o que estou fazendo todos os dias da minha vida para tornar isso realidade? Adquirindo novos hábitos para a minha rotina. 2 pontos. Gestão do tempo, da minha energia, como dormir melhor, exercício, administração de tarefas, etc. Olha que interessante isso aqui. Gestão do tempo. Né? Nós falamos disso aqui. Nós falamos sobre a questão da gestão. Nós falamos do tempo e nós falamos da energia. A energia eu posso controlar de uma forma muito fácil. O tempo que passou não volta atrás. Né? Então, por isso que eu falei. Às vezes chega lá o filhinho falando lá, papai, vem brincar comigo. Você fala, não, não tem tempo. Agora eu estou trabalhando. Né? Então, isso é legal? Não sei. Eu não faço isso, tá, gente? De verdade. Eu sou totalmente aqui. Chegou aqui, para tudo, para a aula, para tudo. Vou ficar, vou brincar. E se precisar eu trabalho mais tarde, não tem problema. Mas eu não faço isso. Essa é a minha escolha, né? Esses são os meus valores hoje. Né? Então não abro mão de forma alguma, como a Deise colocou aí. Tá? O que ainda não faço e preciso fazer? O que o Paulo precisa fazer, ele não faz ainda. Aprender técnicas para desenvolver novos hábitos mentais, consolidar minha resiliência e levar isso para a minha liderança e vida pessoal. Olha só, gente, a vida pessoal também é uma liderança, porque nós vamos ver que existe alguns tipos de líder. Nós temos líder, o primeiro líder que existe é líder de si mesmo, né? Então, se eu perguntasse aqui, né, você é líder de si mesmo? Será que você realmente é líder de si mesmo? Você consegue dosar essas coisas tudo? Você consegue olhar o seu propósito ao mesmo tempo ter uma gestão do tempo para você não desequilibrar um lado afetivo? Lembra dos 4 pilares que nós falamos atrás? Se eu desloco um daqueles pilares ao espiritual, por exemplo, cai tudo. Eu posso estar muito bom no meu lado pessoal, mas se o lado espiritual tá ruim, vai cair. Entendeu? Qual que é o equilíbrio que eu preciso ter? Porque isso é ser líder de si mesmo. Antes de ser líder de pessoas, de outras pessoas, eu preciso ser líder de mim mesmo. E ser líder de si mesmo é se autoconhecer. Né? Então, liderança e vida pessoal estão muito interligadas. Né? Não tem como desligar isso aí. Tá? São situações, momentos diferentes. Mas na vida pessoal também eu tenho que ser líder da minha vida pessoal. Né? Tanto da minha vida pessoal quanto da minha vida profissional. Tá bom? E aí,
Meu propósito é o do Paulo. Desenvolver pessoas e extrair o melhor delas. Para esse momento de vida dele, seria isso aqui, tá? E veja bem, o propósito dele é esse. Mas, gente, desenvolver pessoas e extrair o melhor delas, eu uso aonde? Eu uso só lá no meu trabalho? Não, né? Como a Deise colocou de novo aí, os filhos são assim, né? Eles nascem pititim lá, depois começa a tentar pegar os atalhos, e aí você tem que ir lá fazer o quê? Jogar uma cordinha e puxar de volta. Opa, vai pra cá. Esse atalho não é bom, vai reto, né? E você fica ali o tempo todo fazendo o quê? Tentando extrair o que é melhor deles. Porque eles vêm com um pacote, né? Um pacote instalado do software deles, que é um pacote muito bom. Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que extrair isso deles. A gente tem que trazer para fora, certo? Porque senão fica escondidinho. Quantas pessoas. A gente fala de política, né? Ah, fulano é ruim, candidato não presta. Realmente, a política é muito bonita. O polis lá da Grécia é muito bonito, né? Mas a politicagem é nojenta, a gente sabe disso. Infelizmente, né? Mas assim, a gente fala muito disso, mas as pessoas que são boas, elas não querem fazer parte disso, né? Elas não querem entrar. Porque se eu sou bom, eu poderia entrar e fazer diferença, mas eu não quero. Tá? Não vou mexer com isso não, né? A pessoa prefere ficar ali no quadradinho dela, né? E quantas coisas maravilhosas, maravilhosas, que pessoas escondidas elas fazem e não aparecem. Não aparece pra gente, pra mídia, né? Mas a gente sabe que sempre tem um propósito para aquilo que ela tá fazendo, né? Quantas pessoas, aquele pessoal, aqueles médicos sem fronteiras, né? Que atende aquelas crianças para tudo quanto é lado do mundo aí, criança desnutrida, aquela coisa toda. Quantas pessoas que fazem isso? Aquela moça, tadinha, na creche, né? Que defendeu as crianças aquela vez, que entrou uma pessoa para matar, né? E aí sabe o que é o pior? Olha se vocês concordam comigo. A mídia coloca um herói como jogador de futebol, meu amigo. Pelo amor de Deus, que é isso? Que inversão de valor, que coisa mais louca. Porque a moça que foi lá, deu a vida dela pelas crianças que ela amava na creche, ela é o quê? Eu tenho nojo disso. A verdade, eu tenho nojo, na verdade. Sabe? Quando você pega, nossa, o nosso herói, não sei quem, não vou nem citar nomes, né? Mas é um absurdo, cara. Como é que pode um negócio desse? Que inversão de valor? Que é isso? Que mundo que a gente tá vivendo? Né? Agora vem esses bebês reborn aí, né? Essas tranqueiras aí. A pessoa tá lá, não, nossa, né? Quero batizar um bebê. Ah, eu quero como é que fala? Atestado de nasceu lá, nascituro, né? Que é isso, cara? O povo tá ficando doido. Sabe? Isso é mais do que um problema social, um problema mental. As pessoas estão perdendo a noção, ué. Que é isso agora, cara? Absurdo um negócio desse, né? Mas acontece, infelizmente, né? Qual o propósito dessas pessoas? Deixa eu te perguntar, qual o propósito dessas pessoas? Certo? Se eu te perguntar, jogadorzinho famosinho que eu não vou citar nome, né? Qual o propósito desse ser humano? Você vê que a pessoa, né, tá ali, tem 200 milhões de filhos ali, não tá nem com nada. Qual que é o propósito dela? Não tem propósito. O propósito dela é o momento, o propósito dela é o que ela vive, né? E aí vive só o momento e não tá nem aí pra nada, né? Pergunto, tem todo o dinheiro do mundo, não tem? São felizes? Duvido, duvido. Ela pode mostrar, porque o dinheiro teoricamente compra tudo, né? No momento, né? Mas não compra felicidade. Duvido que a pessoa é feliz. A pessoa é vazia demais para ser feliz. Entendeu? Não tem como você ser feliz sendo vazio, não tem jeito. E nós falamos da gratidão, do perdão, dessas coisas que são importantes, que nos enchem, na verdade. Né? A Dalila colocou muito bem aí da necessidade da gente se doar, da gente ser melhor para as pessoas. Né? E nós falamos do perdão, né? Dificuldade que a gente tem. Mas quando eu penso no piquitinho ali, né? Nasceu criancinha pequenininha, eu olho para ele e fico pensando. Né? Você fala, pra quê, né? Pra que eu vou levar isso pra minha vida?
né? Para que... E outra coisa, eu coloquei no grupo para vocês lá, vocês devem ter visto, né? Que aquela professora, acho que é uma professora da USP, se eu não me engano, falando sobre a dopamina, sobre a adrenalina, né? Sobre todos esses hormônios, essas, né? Que são secretados no nosso organismo. E ela falando o seguinte: a tristeza faz o seu corpo ficar triste. Todas as suas células ficam deprimidas. Certo? E nós falamos lá, por que o coração não dá câncer? Dá, mas é difícil. Por quê? Porque o coração é uma região muito imunológica, né? Muito imunológica, muito bem irrigada naquela região. E aí o que acontece, né? Sai daqui, vem pro coração, o coração faz o quê? Opa, vamos bater esse negócio, manda para lá, certo? Aquelas células que estão ali tristes dentro de você, vai para onde? Vai para todo o seu corpo, não vai? Então, assim, nosso sistema imunológico ele fica triste, nosso sistema imunológico fica fraco. A professora, isso é ciência, isso não é psicologia, né? Não é coisa abstrata, é o que acontece no nosso organismo. E aí, quantas células cancerígenas a gente gera por dia? Várias. Inúmeras, inúmeras. Mas o nosso sistema imunológico vai lá e faz o quê? Os macrófagos lá, esses, né, esses esquemas biológicos, vai lá e faz um... Não. Célula ruim, mata. Célula ruim, mata. Célula ruim, mata. A partir do momento que você deprime o seu sistema imunológico, o que ele vai fazer? Ele não vai fazer nada. E aí cresce, ele não consegue combater, e aquilo vai se procriando, procriando de uma forma absurda. Né? A gente tem essas doenças terríveis do século aí. Né? Então, por que eu sei disso? Né? E às vezes eu deixo despercebido, né? Por que não resolver? Né? Então, bora lá para frente, né? Bom, gente, vamos fazer um outro exercício para vocês pensarem aí, né? Que é o exercício de impacto das dimensões da minha vida. Então, nós falamos sobre as quatro: pessoal, familiar, social e profissional, né? E numa escala, por exemplo, de 0 a 10, onde 0 é pouco e 10 é muito, qual o impacto do seu propósito nessa dimensão? Pessoal, filhos, esposo, companheiro, etc. Né? Qual que é o impacto disso aqui na sua vida? Tá? Segunda pergunta: como isso impactará? Dê exemplos, né? Para você visualizar essas dimensões na prática. Tá? Acho que tem um aqui, tem. Eu vou mostrar para você já. Então, vocês vão preencher isso aqui também, usando isso aí. Por exemplo, pessoal, já falei, profissional, equipe, gestores, parceiros, etc. Social, amigo, namorado, comunidade, escola, universidade, sei lá, né? Familiar, pais, avós, sogra, cunhado, etc. Né? Então, tudo isso aqui, vocês vão colocar essas notas aqui, né, desses impactos que vocês têm aí nessas quatro dimensões, tá bom? Aí na vida de vocês. Um exemplo. Então, por exemplo, pessoal, né? Então, pessoal aqui é a primeira pergunta, né? Que fala a respeito do impacto do propósito nessa dimensão. Eu tenho 9, por exemplo, aqui no pessoal. E o 2, como impactará? Como que vai impactar isso na minha vida pessoal? Saúde mental e na capacidade de gerenciar meus conflitos internos e externos. Né? Então, é uma forma da gente trabalhar isso aí. Profissional, 10. O impacto para mim aqui nessa dimensão é 10. Né? O 2, como que isso aqui vai impactar? Obter melhores resultados, fortalecer meus relacionamentos. Social, amigos, namorados, comunidade. Aqui para mim o social é 8, já está um pouquinho mais baixo, tá vendo? Então, como é que isso aqui vai impactar? Ampliar a minha rede. Né? Familiar, 8. Dispor de tempo para minha família e gerenciar melhor os conflitos, né? Hoje aí a gente tem até curso de gestão de conflito, na verdade, né? Que é justamente para quê? Para a gente trabalhar isso aí. Ontem aconteceu uma situação na universidade, né? Ao mesmo tempo deprimente, né? De um professor maltratar o outro no corredor da universidade de uma forma absurda, né? E fica próximo da minha sala. E eu escutando aquilo me fez pensar, né? Me fez pensar como que
A gestão de conflitos é importante. Como que eu preciso ter controle das coisas que eu falo, das coisas que eu faço, sabe? Foi tão pesado o negócio, palavras horríveis, né? Então, assim, é feio, né, gente? Eu acho que controlar, né, se tratar, melhorar, né, tudo isso aqui nessas 4 esferas que a gente falou é muito importante, né? Então, precisamos trabalhar isso aí. Bom, o Gary Faro aí, ele foi vice-presidente da Varsóvia, né? Ele era um cara extremamente obeso mesmo, né? E da noite pro dia ele falou assim, ó, isso tá ruim na minha vida, não tá me fazendo bem, né? E eu quero mudar. E meu propósito de mudança é realmente chegar no corpo que eu preciso, no peso que eu preciso, e eu vou fazer isso aí, né? E ele fez, tá? O que ele fez, né, para ele chegar nesse ponto, né, de chegar onde ele queria? Primeiro, ele fez um gerenciamento do tempo dele muito bom e ele foi atrás do que? Da prática. O que eu preciso fazer que eu ainda não estou fazendo? O que? Exercício. Não tem segredo das coisas, né? Então ele foi lá, buscou isso aí, né? Um exemplo, se vocês procurarem no Google aí, é um exemplo bem interessante da vida dele, né? E aí ele buscou, ele criou algumas possibilidades da vida dele, que ele passou por aquilo, para que a gente possa usar também na nossa vida de forma geral, não só por emagrecimento físico, mas para outras coisas também, tá? Então ele fez lá, ele dividiu o REC 1 dele, automatize para poupar, né? Automatize o que for possível. Qual é o ganho com isso? Gerenciamento de energia. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: se um dia, né, evidentemente que tem casos omissos, né? A gente sabe disso, eu mesmo sou um deles, né? Porque eu trabalho muito, tenho muita coisa para fazer, mas eu pego muita coisa porque eu gosto de fazer, entendeu? Então vamos dizer assim, eu não deixo a minha família, essas são as minhas prioridades, mas eu gosto de trabalhar, eu gosto de fazer, cara, sabe? E eu acho que é um legado que a gente deixa. Eu falei para vocês, qual que é o propósito de vida? É deixar um legado, é deixar uma estrada que quem vier atrás um dia vai saber por onde percorrer. Eu acho que essa, se eu fosse falar para vocês qual que é o meu propósito hoje, é esse, né? Eu acho muito importante isso. Essa disciplina que a gente está tendo aqui não é uma disciplina por acaso, não é uma disciplina que caiu de paraquedas, e nem vocês caíram de paraquedas, que garanto para você, né? Por quê? Porque é importante. Quando eu li o livro do Shaw, que é o Jeito Harvard de Ser Feliz, né? Eu fiquei pensando muito sobre isso. Eu fiquei pensando muito na questão dos propósitos, sabe? Porque, gente, sinceramente, se eu passar 30 anos da minha vida na universidade dando aula, essa é a minha obrigação, concorda? Eu ganho para isso. Mas aí eu passo 30 anos fazendo isso e a pergunta que eu faço para mim, que eu fiz para mim, lendo o livro do Shaw, foi o seguinte: e depois? E depois? O que você deixa de legado? Gente, é extremamente importante você deixar um legado na vida. Eu estava assistindo no final de semana um filme da Marie Curie, aqui com as minhas filhas, né? E com a minha esposa, e a gente estava falando sobre isso. A minha mais velha, por exemplo, que tem 8 anos, ela guardou o nome, já guardou tudo, sabe, gente? Ela achou lindo o filme, né? Porque a vida de Marie Curie é muito bonita, porque ela descobre um negócio, ela grávida de gêmeos, ela mexeu com rádio polônio, dormia com polônio do lado da cama, teve câncer, o marido dela morre primeiro que ela, um super cientista, e ele morre atropelado por uma carroça, meu caro. Você entende isso? Imagina, cara, eu fiquei pensando aquilo, né? O Pierre Curie, um cara violentíssimo, inteligentíssimo, sabe? Ganhou um prêmio Nobel, ela ganhou 2 porque ele havia morrido antes, um na Suécia e um outro de química e um de física, não sei. Mas, gente, o cara era espetacular. E sabe como que ele morreu? Atropelado por uma carroça, cara. Para e pensa. Como é que a vida da gente é esquisita? Né? Então, assim, e depois, né? Eu fiz tudo aquilo. No caso deles, não. Maravilhoso o que eles fizeram, o legado que eles deixaram. A filha dela depois ganhou um prêmio Nobel também com o marido dela. E olha que interessante. Ela buscou um marido que era extremamente idêntico ao pai.
que era um pesquisador, um cientista, tanto que eles ganharam o Nobel também. Então, olha como que é a trajetória. E olha que bonito. Sabe o que ela fez, gente? Na Primeira Guerra, eu acho, Primeira Guerra Mundial, a Marie Curie, ela fez um raio-x portátil. Porque na guerra, às vezes o cara quebrava lá alguma coisa, trincava um osso, eles amputavam a perna, amputavam o braço. E a filha dela virou enfermeira, né? E ela foi para o campo de concentração para ajudar as pessoas. Olha que interessante, que profundidade. É uma profundidade muito grande. Porque como é que essa menina sobreviveu no útero da mãe dela, gente? Se você vai passar no aeroporto aqui, você vai passar pelo raio-x. Se você tiver grávida, você dá a volta. Como é que... Ela dormia com polônio, com um rádio do lado dela, brilhante, verdão lá, bonitão, dormia com aquilo. Como é que a menina sobreviveu? O laboratório é extremamente precário, sabe? Amassando os negócios sem proteção nenhuma. Como é que essa menina veio ao mundo, gente? Como que ela veio ao mundo? Explica pra mim. Não tem explicação, não. Entendeu? Então, olha só, o propósito é muito importante. Tinha um propósito realmente, alguma coisa, algum legado para deixar, né? Então, o Gary ele trouxe isso pra gente. Então, automatize para poupar. Tudo aquilo que você puder automatizar na sua vida, automatize. Para você gastar menos energia, né? Porque a energia é importante. Nós falamos, energia e tempo são as duas variáveis que eu consigo trabalhar na minha vida, né? E eu preciso trabalhar essas duas aí, tá? Depois, REC 2. Durma e renova-se. Cuide do seu sono, ganhe renovação de energia. O momento que a gente dorme, aí eu vou falar com vocês uma coisa agora, tá? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Porque realmente eu durmo muito pouco, tá? Eu gosto da noite, sabe? Às vezes que, assim, principalmente às vezes eu perco sono, alguma coisa, eu venho, né? Eu gosto de trabalhar, gosto de ler, gosto de estudar, gosto de fazer minhas coisas. E aí eu fico mesmo, tá? Mas o que, que o sono faz? O sono renova, o sono libera o nosso cérebro de todas as toxinas. Ele faz, é um autolimpante, na verdade. Por isso que ele renova nossas energias, né? Então, assim, importante dormir bem, importante buscar o sono, importante tentar fazer um sono gostoso, sabe? Para que a gente consiga renovar essas energias aí, tá? Então, tudo isso aqui, conselho dele, foi ele que fez, funcionou para ele, né? Então, ele quis trazer isso para todo mundo aí, tá? REC 3, movimente-se. Não tem jeito, gente. Faça exercício. Ganhe, condicionamento, autoestima, etc. A pior coisa que tem na face da Terra, né, é a gente perder a autoestima. E a autoestima, né, ela é uma coisa que o próprio nome já diz, autoestima. Auto, né? Estima. Se eu perco isso, eu começo a perder os propósitos também, né? Então, assim, busque essas coisas. Gente, o exercício é tão bom. Eu faço exercício, né? Às vezes tem dia que não dá, mas eu faço em casa, eu tenho minhas coisas, eu gosto de andar de bicicleta, gosto de fazer minhas coisas. Mas eu nasci fazendo exercício. Eu sou sei lá, uma estátua viva que gosta do negócio, entendeu? Então eu já gosto, pra mim é fácil, mas tem gente que não gosta, né? Então o que você tem que fazer? Se você não gosta, crie aquilo como um hábito. Se você fizer o primeiro, se você fizer o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, quando chegar num ponto, aquilo incorporou em você, como eu falei com vocês. E aí você não vai sentir dificuldade mais de fazer. Isso é tudo na vida, gente. Não é só exercício, não. Né? Nós não falamos do idioma. Cada dia um pouquinho, 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 até virar um hábito, acabou. E aí você tá bem no idioma já. Mas criar esse hábito é difícil. Né? Dispõe assim, de muitas renúncias, muita coisa. Para fazer exercício, eu tenho que largar de fazer minhas coisas. Tem que, né, o que é mais importante, urgente. Né? O exercício é claro pra gente a questão da relação de importância e urgência, né? Hoje, pra mim, é importante. É importante. É importante. Ah, não faço, não faço, não faço. Aí chega lá nos 50 anos, diabético, reumatismo, não sei o que, não sei o que. Aí o que vira? Urgência. Aí você é obrigado a engolir aquilo pra boca abaixo, fazer assim, eu tenho que fazer, ou então eu morro, por exemplo. Não tem jeito. Né? Então é necessário a gente criar essa rotina, né? Porque isso aí vai ficando uma prática ali na nossa vida, tá? REC 4, respeite o seu ritmo ultradiano.
Faça pequenos intervalos ao longo do dia. Ganho, relaxamento, novos estímulos, energia renovada. Gente, São Francisco de Assis, nunca se compare com ninguém. Sempre existirá pessoas piores e melhores que você. Ponto final. Porque a nossa... Lembra que eu falei do espelho e da sombra? Espelhar em alguém é legal. Ser sombra de alguém não é legal. Porque a sombra, né? Geralmente você vai estar sempre atrás da pessoa, sendo a projeção da sombra dela. Né? A não ser que a luz mude a posição. Certo? E geralmente, durante toda a nossa vida, vocês já ouviram falar que o sol nasce para todos? O sol nasce para todos. Né? Só não sabe quem não quer. Quando o sol bater na janela do seu quarto, né? Então, assim, o sol nasce para todos. Então, a luz é a mesma para todo mundo. Certo? Só que a partir do momento que eu fico atrás, que eu viro sombra, a sombra, ela desaparece. Né? Se você não tiver uma luz, né, e você não tiver num lugar onde tem uma certa escuridão, não tem sombra. E a sombra fica invisível. Né? Então, é importante a gente pensar nisso, porque, gente, tem gente que vai fazer muita coisa, se você não é assim, não faça, não tente imitar, né? Se espelhe, legal, ó, bom, né? Igual o caso de Marie Curie, por exemplo, né? Mas nunca se compare com ninguém, tá? Use o seu ritmo, a sua forma. Lembre-se que você é o único, lembra? Se você é o único exclusivo, você não precisa ser igual a ninguém. Pelo amor de Deus, não existe rascunho. E me desculpa, gente, Deus não trabalha com rascunho. Deus trabalha com peças originais. Até porque ele não precisa. Imagina se ele precisasse disso. Estranho, né? Então não adianta. Né? Você é único e exclusivo, tá? Então não tente imitar ninguém. E assim, faça pequenas paradas. Isso aqui é lei mesmo do nosso trabalho. Então às vezes você está sentado o dia todo. Para um pouquinho. Viagem aérea, né? Quando você vai muito longe, por exemplo. É legal você, né, sei lá, de tempo em tempo você parar, dar uma esticada no corpo para que o sangue flua no seu corpo, irrigue todas as partes do seu corpo. Né? Então é interessante fazer isso. Porque lembre-se que, olha, tudo é anunciado. Por quê? O sangue, a preparação, né? Nós vimos na aula passada a questão da ansiedade, tá tudo relacionado ali. Né? Então, além de ser psicológico, fantástico, né? Ao mesmo tempo eu tenho a ciência respaldando tudo por trás ali. Tá certo? REC 5. Use a primeira hora para o mais importante. Esse aqui. Mais importante. Eu não falei mais urgente. Certo? Então o que nós vamos fazer? Ataque o mais importante, complexo e desgastante no momento, né, que você precisa ali no começo do dia. Porque geralmente a gente faz o quê? A gente deixa o mais chato para depois, né? Só que aí é aquele boring aí, mais chato no final do dia, você não aguenta mais olhar para aquilo, né? E aí você vai ter que fazer. O que vai causar? Vai causar tristeza, vai causar ansiedade, eu não consigo, bloqueio, vai causar um monte de coisas. Né? Então aquilo que é mais ali, né? O mais importante, faça no comecinho do dia, onde você está renovado, tá? É óbvio, agora, como eu falei com vocês, tem gente que muda isso. Tem gente que às vezes é muito mais produtivo na parte da tarde ou da noite que da manhã. A parte da manhã tá leso, aquela coisa assim, né? Tranquilo, demora 2 horas para acordar, aquela coisa toda. Não tem problema. Mas para isso eu preciso me autoconhecer. Qual o momento melhor para fazer isso? Né? Autoconhecimento de novo, tá? Ganho disso aqui, gente. Combate à procrastinação. Por quê? Procrastinação está relacionado com o quê? Eu paro, não vou fazer isso agora não. Deixa para depois, não mexer com isso agora não. Isso aí é ruim, é chato. Né? Não vou mexer com isso agora não, depois eu faço. Né? E a gente acaba caindo ali num ciclo. Né? Então, evite, tá? Evite isso aí. E aí, depois de tudo isso, ele demonstra o quê, né? Ele estava nessa situação aqui antes, comendo aqui igual um doidão, né? E outra coisa, vocês sabem que a ansiedade causa isso. Quem é ansioso faz tudo rápido, corre rápido, faz isso, come rápido. A gente sabe que a digestão começa na boca.
Aí você come rápido, engole tudo inteiro, o seu estômago não tem dentinho, né, para comida. Cai lá, meu caro. Né? O que vai acontecendo? Pessoa ansiosa às vezes tem esses problemas, né? Então evite, né? Vocês já sabem controlar o ciclo da ansiedade, vocês aprenderam semana passada. Então ele estava aqui antes, totalmente procrastinado, desanimado, aquela coisa toda, né? Não consigo fazer, e aí ele sai daqui, né? E realmente modifica os hábitos usando todos esses hacks que eu mostrei para vocês, e aí ele consegue chegar no ápice e consegue emagrecer muito. Né? Então é um exemplo. Né? Até porque todos os nossos sentimentos, as nossas ações somatizam o nosso corpo. Tudo que a gente faz, grande parte delas. Né? Tem gente, por exemplo, que somatiza muito no corpo. Né? E nós falamos que hormônio no cérebro, hormônio no intestino e... Desculpa, gente. Hormônio, neurônio no cérebro, neurônio no intestino e neurônio no coração. São os lugares onde tem mais neurônios. Então a pessoa que está estressada, está ansiosa, geralmente tem dor de barriga, intestino preso, aquela coisa toda, o intestino não funciona direito, né? Justamente porque vem tudo para cá, somatiza tudo aqui, né? Por causa dessa quantidade de receptores que você tem ali, tá? Então, falo para a Rainer, gente, vocês não falam nada. Triste isso. Pode até falar, eu entrei um pouco atrasada aí. Boa noite. Fala aí, porque eu tô somatizando Falando um aqui. pouquinho sobre essa questão de atividade ou de entrar, adquirir um novo hábito, falando por experiência própria, assim, sobre isso, essa questão da procrastinação, o que que acontece, assim, comigo particularmente, né, que às vezes não, vou procrastinando e não faço. Aí, o que que é o mais comum da gente fazer por conta disso? Se você tirar essa obrigação da sua lista, você não vai procrastinar mais, você eliminou, vamos dizer assim, dois problemas. Só que às vezes a gente tem que aceitar a- que você procrastinou, que você, assim, vamos dizer, falhou, mas não desistir. Eu acho que mesmo uma vez que você falhou, não, procrastinei, não consegui, é você entender também que tem seu tempo, que você não vai conseguir também ser um robô e fazer tudo todo dia e tal, e não desistir e seguir em frente. Eu acho que essa é uma coisa importante também, porque assim, pegar e falar, não procrastinar. A teoria é fácil, mas muitas vezes a prática disso é bem difícil, porque a gente tende a procrastinar. Eu acho que hoje eu vejo isso também como um dos maus do século agora, assim, porque a gente tem muita distração no celular, né? 1000 grupos que você pertence, que tem 1000 coisas para ler, 1000 e-mails para ler, 1000 vídeos para ver, 1000 redes sociais e tal. Então, assim, você pega, fica ali, parece que foi 5 minutos, passou 1, 2 horas. Então, assim, a gente também não se culpar tanto com relação a isso e entender que, olha, hoje eu não consegui, procrastinei, não aconteceu, mas amanhã eu vou tentar de novo e vamos que vamos, sabe? Porque às vezes esse tipo de dicas são muito boas, mas às vezes as pessoas ficam, nossa, essa pessoa consegue acordar cedo e fazer o que é mais importante primeiro, não procrastinar, fazer isso, fazer aquilo, e ela consegue. Eu não consigo. É mais uma coisa da gente entender um dos nossos limites, assim, né? Tem esse ponto de vista aí também, assim, sobre essas dicas são muito boas, mas a gente tem que ter uma noção das nossas dificuldades e empecilhos individuais, né? E construindo esse caminho, como você disse, que é único, que somos únicos e tal. E essa questão até que você comenta bastante aí sobre o momento de vida. Tem um momento de vida que você tem mais demandas, tem mais coisas, é mais difícil, tem um momento que você está mais tranquilo e consegue se organizar melhor com essa rotina e tal. Eu mesmo, atualmente, assim, não tenho muita rotina no meu trabalho, tem dia que sai muito cedo, por exemplo, chego muito tarde, então não tenho uma rotina muito fixa para conseguir colocar tantas regras fechadas. Então, aí a gente também tem que entender um pouquinho disso, assim. É só pensar numa coisa não idealizada, né? Uma coisa realista, né? Para cada pessoa, para cada indivíduo. O ideal, na verdade, ele não existe, né? Ele é Uhum, algo bem fictício. Mas essas regras, por exemplo, igual eu falei com você, gente, eu gosto muito de trabalhar de madrugada, por exemplo. Quando minha primeira filha nasceu, foi os anos que eu mais produzi.
né? Porque eu passava a noite acordado, né? E assim, eu tinha que ajudar a minha esposa. Então eu acordava de madrugada, chorava, né? E às vezes ela chorava muito. Então eu tinha que pegar, tinha que ajudar. Então eu não dormia. Então, aí eu colocava ela na cama, no berço. Ela começava a dormir. Aí ela dormia um tempo, dormia 1 hora. Aí eu sabia que eu ia ter que acordar de novo. Pra que eu ia dormir pra acordar de novo, né? É ruim ficar dormindo e acordando. Eu ficava aqui, cara. Eu trabalhava, eu fazia as coisas, eu escrevia, eu fazia. Então, assim, vai muito da pessoa. Eu, por exemplo, assim, pelo menos até hoje, tá, gente? Eu tô falando por mim. Eu consigo muito bem hoje, sei lá, trabalhar durante a noite e trabalhar no outro dia na universidade tranquilo, sabe? Vai chegando essa hora, vai dando sono, é óbvio, né? Mas eu consigo tranquilo, sabe? Eu não fico estressado, não fico revoltado. Mas tudo depende do quê? Eu já falei isso com vocês. O que é mais importante é quando a gente faz as coisas com amor, né? Se você vai lavar um prato, você lava com amor. Se você vai fazer uma comida, faça com amor, né? Tudo que a gente faz, fazer com amor. Porque quando você faz, gente, sabe? Tem um cara aí que fala, por exemplo, se você ama o que você faz, você nunca vai trabalhar nenhum dia na sua vida, né? Porque realmente não vai. Então depende muito da pessoa, depende muito, como a Ellen colocou, são regras, né? Evidentemente, alguns conseguem seguir. Tem gente que eu já vi gente correr na avenida aqui de madrugada, cara. Tem gente que gosta de correr 4 horas da manhã na avenida. Ah, parabéns, fico muito feliz, cara. Mas eu, nesse frio, imagina, 5 graus correndo na avenida. Sai fora, cara, tá doido. Não, não vou não. Deixa eu aqui mesmo, entendeu? Então, assim, cada um vai. Por isso que é importante se autoconhecer, né? Saber aonde você está melhor, o que, que você pode fazer, né? Quais são os momentos que você está mais propício, né? Eu, por exemplo, às vezes quando a gente vai para Lavras, né? A família da minha esposa mora numa cidade pertinho, né? Chama Engaí, fica 38 quilômetros de Lavras. Aí eu vou de bike, né? Sempre quando a gente vai para lá, eu levo a bike, eu vou de bike, às vezes, né? Dá uma volta, é rodovia mesmo, tal, eu vou. E assim, o dia que eu chego em Lavras, por exemplo, né, que a gente vai pra lá, que tá frio, sem sol, eu não vou, cara, de bicicleta nem a pau. Não gosto. Aí o povo fala, Fabiano, você é doido, você anda no sol. Cara, o sol me energiza. Se eu não tiver sol, se tiver uma sombra lá, um frio fazendo, eu não vou nem a pau, não consigo. Não gosto de andar, entendeu? Agora, quando tá aquele sol, um dia eu saí daqui de tarde, que era no domingão, falei, vou dar uma volta de bicicleta. Peguei a bicicleta aqui, 2 horas da tarde. O sol tá, o sol tá até estralando o asfalto. Minha esposa falou: você vai andar essa hora, você é doido. É bom, gostoso. Fui até na 040 e voltei. Sabe? Você suar, aquele sol gostoso, é bom demais, é. Agora tem gente que já não gosta. Eu vou andar de madrugada porque não tem sol, né? Eu adoro sol, né? Apesar de ser branquelo, macarrão da Santa Casa, como o pessoal falava antigamente, eu gosto do sol, cara, não sei porquê. Né? Então, vamos lá, né? Vamos respeitar o que o nosso reptiliano tá falando aí. E até uma das coisas que você falou logo nas primeiras aulas, que para mim foi bem significativo, assim, eu tenho feito bastante esse exercício. Tenho passado bastante estresse em algumas coisas, assim, como, por exemplo, a nossa BR-040 ali, que tá bastante obra, bastante. Tipo, ontem eu fui em BH, hoje também. Voltei, assim, gastei mais de 3 horas. Então, é um momento ali de reflexão, de ficar tranquilo e entender ali o propósito e aquela. E o que eu estava pensando, foi até ontem na estrada, sobre aquela questão de viver o presente, né? E aquele negócio que você falou, que ficou muito marcado para mim. Entrou no mestrado, é ótimo, acabou o mestrado, ótimo. Tipo assim, não aproveitar a trajetória, né? Muitas vezes a gente acaba negligenciando isso. Então, bem nesse sentido, eu fiquei refletindo sobre esse tema, assim, porque a trajetória ali é um momento que eu tenho comigo mesma, então vou refletir, né, tentar aproveitar aquele momento presente, que é o que eu tenho, da melhor maneira possível, sabe? Então, eu tenho feito bastante esse exercício e já tenho aplicado isso bastante aí Que na minha bom! rotina. Tá vendo, hein? A disciplina serve pra alguma coisa, né? Não é de tudo ruim. Tirando o professor o material, o resto tá bom. Né? Alguma Não, coisa a gente aproveita, né? não, até nesse sentido que você comentou, nem sei de que
quem são os professores, nem tinha ficado sabendo isso que você comentou agora há pouco, dos professores brigando, mas assim, até uma das coisas sobre isso que eu penso que alguns professores, algumas pessoas, tipo, profissionais, colegas meus, algumas pessoas dentro das suas profissões, é, às vezes elas passam por exatamente esse momento, assim, eu quero aquele emprego, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Aí ela chegou, aí pum, acabou para ela. Aí Acabou. ela fica infeliz, fica amarga e nem sabe por quê, e ela atingiu o objetivo e agora não tem mais nada e começa a ficar uma pessoa amarga e tudo mais, né? Eu tenho conhecidos assim de profissão, colegas de trabalho, e eu vejo isso também em alguns professores, às vezes, acontecer esse tipo de coisa, na profissão deles, óbvio, né? E é muito triste, né, quando acontece isso. Então, assim, a gente tem que entender que o trabalho é uma trajetória diária, não é? Ah, agora eu consegui esse emprego, agora eu consegui esse salário e ponto, agora acabou. Não, agora não acabou, agora que começou uma outra etapa, e essa etapa é diária, e vai assim, né? Então, assim, até nesse sentido, a compreensão do bebezinho, né? Ela entra também nessa, né? Que teve umas reuniões aí de trabalho meio tensa e fiquei pensando, gente, por que a pessoa, né, é assim e tal? E eu falei, ela já foi o bebezinho. Eu acho que essas etapas que a gente passa na vida, gente, elas são os milestones, né? Que são aqueles pontos, né? Onde você tem que passar. Mas são pontos de passagem, sabe? Não são pontos pra gente ficar ali. Porque o propósito é muito maior, lembra? O propósito é muito maior, né? Eu preciso chegar onde eu quero. Então, você vai ter estacas, paradas ao longo dos seus pontos. Mas você está falando da estrada, né? Quantas vezes já aconteceu comigo? Às vezes você pega um acidente na estrada, aí você para. 0,40 mesmo, que é mestre, né? Aí eu paro lá, às vezes estou com a família, final de semana, tudo. Aí eu fico olhando, sabe? Eu paro, aí eu fico pensando, né? Olha só que beleza, eu tô aqui parado, né? Com a minha família, né? E essa pessoa que acidentou, né? Que situação que ela não deve estar. Aí você fica olhando pro mato, sabe? Você fica olhando para as coisas e fala, nossa, cara, de repente é o momento que eu tive para parar, né? A gente viu aquela situação do avião que caiu o último aí, né? Aquele cara que chegou lá e perdeu a passagem aérea. E ele reclamou, né? Nossa, brigou e tal. Olha lá se ele tivesse lá. Né? Então, quanta coisa que Verdade. acontece na vida da gente, a gente não sabe, às vezes, muita coisa que está acontecendo, mas às vezes a gente reclama. É, até falando esse negócio de avião, teve uma notícia, até teve um voo inaugural da Azul de Recife para Madrid. Aí eles decolaram, deu umas voltinhas, deu um problema no avião, tiveram que voltar. Aí eu fiquei Nossa. imaginando a frustração que deve ter tido, voo inaugural e tal, vai para Madrid, não sei o quê. Mas foi uma bênção, assim, né? Às vezes eles podem ficar frustrados, mas eu veria como uma bênção, mesmo que fosse um pouco frustrante, né? Cara, é ótimo essas coisas acontecerem porque, ô, gente, a gente não sabe o que está por trás, né? Tem muita coisa que a gente não entende assim. Quando você fala essas coisas, sabe, eu acho legal porque é, tem um filme, gente, né? Eu não sei se vocês gostam, mas tem um filme que chama Preferisco Paradiso, né? Que Eu Prefiro o Paraíso, de São Felipe Neri. Eu não sei se vocês conhecem a história dele. Se tiver a oportunidade depois, né? Mesmo que você não seja católico, não seja nada, é bonita a história dele. Vale a pena conhecer, tá? Só pelo fato de conhecer mesmo. Porque tem uma parte do filme dele, né, que ele traz tudo isso que a gente está conversando aqui, ele traz, né? Ele tá chegando lá em Roma, e aí uma mulher joga um balde d'água nele, né? Ele tava subindo a escada, ela não viu, jogou água nele, ele se molhou todo, e ao mesmo tempo ele sorri e fala, tá calor mesmo, obrigado, né? E segue a vida. E, cara, a nossa vida é mais ou menos parecida com isso, né? E é interessante, depois vocês dão uma olhada, né? Se você tem até no YouTube aí o filme dele, eu acho. Vale a pena assistir, porque traz umas. Tudo isso que a gente tá falando aqui traz no filme dele, sabe? E é uma forma muito interessante dele ver a felicidade, né? Que a felicidade realmente não é aquilo que é perfeito, né? E a felicidade também ela tem outras formas de acontecer, né? E tudo isso que a gente está falando aqui, né? De paradas na rodovia, de gente chato, né? Que a gente olha e fica pensando nele pequenininho. Ô, gente, é uma realidade, tá? Porque eu
já vi situações, por exemplo, assim, de pessoas que eu lembro delas pequenininhas, sabe? Era tão bonitinha e depois cresceu e foi para um outro caminho, um caminho errado, né? Aí você olha hoje em dia, você fica assim, nossa, né? Era tão pequenininho, eu lembro disso, lembro daquilo, sabe? Então, assim, conforta pelo menos, né? Eu acho que o ato de se confortar já é meio caminho andado pra gente perdoar, né? Pra gente levar essas coisas pra frente, sabe? O restante, gente, é o que eu falei. Tudo é passageiro, né? E no filme de São Felipe Neri é interessante porque, assim, tinha um cara lá no filme, vou dar um spoiler, né? Era um carinha bem chatinho. Ele era filho lá de um amigo de uma pessoa da igreja na época e tal. E ele era muito chatinho, ele queria ser papa, né? E aí São Felipe ele olhava para ele, e São Felipe era muito caridoso, pegava os mendigos, dava banho dos mendigos, cortava a unha deles. Ele achou felicidade nisso, que é onde tá a felicidade. Querendo ou não, a gente não precisa pegar mendigo. Mas assim, nós mesmos somos mendigos nesse mundo, né, gente? A gente é muito pequeno, a gente falou sobre isso. E aí chega num ponto lá, que ele chega para ele chega para São Felipe e fala assim: "Ah, eu fui aparecer uma vaga para bispo, não sei aonde, aí não sei aonde e tal, e eu tô indo para lá". Aí São Felipe Neri olha para ele e fala assim: "Ah, que legal, que bom", fica feliz por ele. E aí São Felipe pergunta para ele assim: "Gente, e depois?". Aí ele fala assim: "Ah, depois eu vou para não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde, não sei aonde". Beleza. E depois? "Ah, vou fazer aí, aí depois eu vou ser papa". Aí São Felipe olhou para ele e falou assim: "E depois?". Aí ele se perdeu totalmente e falou: "Ah, depois eu vou estar muito velho e já vou ter morrido". E sai, levanta da mesa e vai embora. Por quê? Não é isso que a gente tá falando? São as estacas, né? E aí depois ele volta, ele larga tudo. Porque ele volta, sabe por quê? Porque ele voltou para um momento que ele tava com São Felipe pegou um mendigo, carregando o mendigo lá assim, né? Aí ele fala: "Ah, Felipe, quero ajudar". Aí São Felipe fala: "Ah, que legal, toma aqui então". Entrega o mendigo para ele e fala: "Ó, você vai dar banho nele e esfrega bastante os pés dele, que os pés dele tá bastante rachado". Aí ele olha com aquela cara de nojo e ele vai lá e dá banho no cara. E aí quando ele tá dando banho no cara, que ele olha para a cara do cara, aí o mendigo vira para ele e fala: "Qual é o seu nome?", né? Aí ele fala o nome dele. E aí o mendigo fala assim: "Muito obrigado". E olha para a cara dele. Gente, o olhar do mendigo ficou na cabeça dele. E aí depois, quando ele volta, ele fala assim: eu nunca na minha vida, eu me senti tão feliz de olhar para o olho daquele mendigo e fazer o que eu estava fazendo, que era dar banho nele". Olha que coisa, cara. Olha que coisa profunda, sabe? E a história é real, gente. E quantas histórias não acontecem assim? Quantos, né? Quantos Felipe Neri não tem no mundo, cara? Que estão fazendo isso aí, mas são escondidos, né? As pessoas escondem. Porque, igual eu falei na sala hoje, né? A gente tava conversando uma coisa, já tá indo embora, tá, gente? O 9:03 já. Eu tô liberando vocês, que é dia dos namorados daqui a pouco, calma aí. Eu falei o seguinte: esse negócio de, às vezes, festa de família, junta aqui um monte de gente, né? Aí junta aqui um monte de gente. "Ah, não, eu te amo, beijo, abraço, não sei o quê". Odeia a pessoa, falou mal o ano inteiro. Quando chega no Natal, junta: "Ah, meu amor, que saudade de você". Tudo falsidade. Aí eu falei que tem uma pessoa que vai se formar agora, tal, etc, né? E que aí começa, né? Aquele povo, sabe? Que nunca fez nada pra pessoa, né? E tá lá: "Ah, eu amo", ó, posta foto no Facebook, Instagram: "Ah, nossa, você é pequenininha, como eu te amo". Beleza, né? Aí eu falei pros meninos na sala assim: "Eu queria ver se fosse uma pessoa que tivesse subindo de cargo de catar lixo, por exemplo, para ser motorista do caminhão. Eu queria ver se você ia abraçar ele porque ele subiu de cargo, certo? E não menosprezando eles, porque eles são muito top o que eles fazem. Ninguém faz e sem eles a gente tava ferrado, entendeu? Mas eu queria ver se ia abraçar e postar a foto no Facebook. Queria ver, né? Por quê? Porque os valores, né? O pensamento, os valores, aquilo que a gente tira pra gente é muito diferente
do que deveria ser, né? Então, assim, eu acho que é isso. Chegaram minhas duas petitinhas aqui. Elas já vieram, porque a mamãe tá pra faculdade. Olha só, que gracinha. Essa aqui é a mais veinha, sabe? Cadê a mais novinha? Vem cá então, hein? Para os meninos verem vocês. Vem cá, só. Anda. É com vergonha. Tá descansando o quê? Você tá cansado por quê? Meus queridos, então, né, eu acho que é isso por hoje aí, tá? Aí na semana que vem a gente continua, a gente vai falar um pouquinho sobre liderança. E a parte... Olha, gente, essa aqui, olha só. Ela é petitinha, olha aqui. Olha que gracinha dela, olha. Ela tá comendo biscoitinho, olha que gracinha da minha fofinha, linda. Ela tem vergonha, gente, olha lá. Mas Olha como é que ela é a cara do tímida. papai, olha pra você ver. Olha lá. Igualzinho do papaizinho, né, bem? Fala oi pra todo mundo, fala assim, oi. Fala oi. Ai, vai derrubar tudo, meu Deus do céu. Gente, então acho que é isso por hoje. Bom descanso, bom dia dos namorados pra você. Aproveita bastante, coma bastante chocolate, certo? Malha na segunda-feira e na quarta-feira a gente tá de volta aí. Obrigado, Se Deus Fabiano. quiser, Demais. gente. Um abraço. Obrigado. Tchau, Lô. Boa noite. Tchau. Valeu, gente. Boa noite, Fabiano. Obrigadão. Tchau, boa noite. Tchau, tchau pra vocês.